Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pergunta ao Pastor, né? E hoje temos aqui um convidado que não é do além, é Erasmo Carlos, mas não é do além, né, Erasmo? tá, aqui, Quase. tá aqui conosco o Erasmo e a gente trouxe ele para gravar aqui com a gente. O Erasmo é membro da nossa igreja, o presidente da União Presbiteriana de Homens, né, da nossa igreja. E ele me fez uma pergunta por WhatsApp. Eu disse, pô, pronto, meu filho. O Alci tá viajando, o Vai Marcelo nascer um também. Eu disse, podcast meu amigo, agora. vamos fazer um povo responder. Não, vamos responder ao vivo no podcast. Então, Erasmo, me diga a pergunta que fez aqui no WhatsApp e vamos conversar sobre. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com o Pastor Léo, com o pessoal, para bater um papo. A gente tinha conversado ontem especificamente sobre um problema que eu tenho ouvido as duas coisas, os dois lados, né? Sim. Eu tenho ouvido bastante das pessoas uma certa síndrome da tristeza, que parece que se abate em geral na sociedade. A gente tem visto muita gente manifestando esse tipo de comportamento e basicamente uma abstinência de alegria, né? E minha Sim. pergunta para o pastor Léo ontem foi assim, pastor Léo, é impressão minha, o senhor tem falado muito sobre alegria, é porque o senhor tem identificado no meio das pessoas, e agora assim, falando especialmente para crente, né? Essa é uma coisa que eu olho para o crente em especial ainda por cima, uma certa ausência de alegria no que faz, em como se comporta, em como convive, na comunhão que tem com os Sempre irmãos. cara fechada. Cara fechada. Às vezes a sensação que eu tenho, pastor Léo, é de que há uma espécie de modelo já Sim. adaptado para que eu me manifeste de forma triste. Em coisas que deveriam ser Ou no mínimo extremamente, não alegre. no mínimo não alegre, né? O modo não alegre ativado Isso. no pessoal. E aí, pastor Léo, o que é que você me diz? Rapaz, assim, sabe, Erasmo, você tá certo em perceber que eu tenho, de fato, tentado enfatizar isso nos meus sermões. Porque, como pastor, a gente tenta mirar as coisas em... Eu lembro de uma frase do que foi o filme Duna, que fala assim, nós não medimos nossos planos em anos, mas em milênios. Então, eu não vou tão além, mas eu, como pastor, eu tento semear coisas para no futuro, ou seja, não vai ser amanhã. Eu não vou falar uma coisa pro Erasmo aqui hoje, o Erasmo amanhã, eita, estou convencido, mas a repetição vai fazer com que ele, rapaz, como está acontecendo agora, Uhum. tá? Então, assim, sabe, Erasmo, eu acredito que não tem uma resposta assim, é esse o fator, é esse aqui, é aquilo. Agora, eu tenho um que eu entendo que é o principal, né, que é uma coisa que volta e meia a gente conversa também, já conversou até algumas vezes no podcast aqui, que é o quê? A gente vive num mundo hoje que quem é o Deus desse mundo, se sem então o método teológico, sim, que é o diabo, mas é o eu. Então, tudo aquilo que a gente adora, a gente vai levar aquilo a sério. Entendeu? Ou seja, então, veja, por exemplo, se você pegar o mandamento de Deus não se zomba. Né? Então, ou seja, ninguém vai zombar de Deus. É por isso que um crente ele pode e deve ficar irado quando Deus é zombado. Por quê? Porque ele adora aquilo. Então, a gente sempre vai levar a sério aquilo que a gente adora. Se o Erasmo adora ele, como é que ele vai se levar? A sério? Você tá entendendo? Sim. Então, ou seja, como a gente vive num mundo hoje em que você pode perceber, se você falar uma piada hoje, qualquer piada praticamente, alguém vai se ofender. E o senhor não acha que ficou um conceito muito subjetivo, por exemplo? Como tudo é subjetivo, né? Uhum. As pessoas tentam transformar tudo em algo muito subjetivo para, geralmente, retirar as definições. E nós somos preocupados com definições, uma coisa que a gente já Sim. conversou várias vezes. Não há ali uma certa indefinição sobre a alegria. Então, quando eu disser falta alegria, alguém do outro lado aí já disse, está nos assistindo hoje, já falou lá. Mas cada um tem seu jeito de ser alegre. Eu discordo. Eu discordo assim, porque quando você olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo preso em Filipenses, por exemplo, que é a carta que ele mais fala de alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos sempre no Senhor. Então, Paulo está dando um mandamento, um crente deve ser alegre. Salmos a gente encontra muito, né? Alegrai-vos, Demais. exultai-vos, regozijai-vos, né? O tempo todo, ou seja, o próprio Cristo, por exemplo, se a gente observar, Cristo ele é censurado pelo menos 2 vezes porque os discípulos estão alegres. Porque os discípulos não jejuam. Porque eles estão alegres comendo e bebendo. Ou seja, eles são censurados porque eles não estão tristes. Aí Cristo vai defender a alegria deles. Meu amigo noivo está aqui, ó. Eles vão ficar tristes quando o noivo for.
Até aquela questão do jejum, né? Sim, Fica com exato. o seu semblante aí, de quem tá Exato. passando fome. Para isso, não perca nem seu tempo fazendo jejum, né? Só que interessante, Erasmo, que hoje virou uma coisa, como é que eu vou dizer assim? É como você bem falou. É pop. É tão pop ser triste que vamos voltar um pouco no tempo. Eu nem me arrisco dizer, nem vou tentar ser acurado na cronologia, mas vamos voltar no tempo. O que era. Eu sei que não tinha internet e por aí vai. Mas os vídeos, tudo que a gente via, era coisa pra gente ver alegre, alguma coisa do tipo. Quando os filmes eram drama, tava escrito assim, né? Drama, bem grandão, que já ia preparado pra chorar, por assim dizer. Aí, com o advento da internet e desse aspecto de tudo, o que é que surgiu? Que o Erasmo ele pode pegar um microfone e dizer para um rapaz, eu tô triste, eu tô depressivo, eu tô isso, eu tô não sei o quê. Então, parênteses. Com isso eu estou dizendo que o Erasmo não pode dizer isso, eu não estou dizendo isso. Estou falando que quando o Erasmo diz isso, alguém vai olhar, quando o pastor Leonardo diz, alguém vai dizer assim, eita, eu também, eu também, eu também, eu também. Você está entendendo? Gera essa identificação no baixo, por assim dizer. Eu lembrei exatamente disso ontem. Há muitos anos atrás, para não revelar a idade, não faz tanto tempo assim, eu me lembrei de um programa de calouros, dicas passagens, sinto falta da parte ruim, a parte da seleção me Sim, esses animava. The Voice é para o É, Dal, para o não Norte. tem Isso graça é muito aquilo, muito chato. chato. Né? Eu assisti a primeira parte da seleção, depois que passava não queria mais saber do programa. E eu me lembrei de uma candidata que ficou tão marcada, olha, faz bastante tempo, que ela chegou muito melancólica, né? Um cabelo por cima do olho e tal. E quando ela começou a cantar, de uma forma muito mais triste, né? E a música não era triste. E um dos jurados olhou para ela na mesma hora e questionou. Se você quer empolgar o público desse jeito, com esse comportamento, para que essa tristeza? E ela respondeu uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ela foi e disse: ué, todo grande artista, ele é depressivo na sua vida íntima. Eita. Quando ele chega no seu quarto de hotel, ela estava imitando a tristeza Beleza. de quem ela admirava. Ela não estava sentindo nada daquilo. E às vezes a gente parece que entra nesse túnel e não consegue mais nem perceber as reais razões da nossa felicidade. E é isso que às vezes eu tenho sentido, e eu vou falar até por mim. Em muitos momentos eu me pego, olho para mim, reclamando, ou até um comportamento mais tristonho, por coisas que nem faziam muito sentido. E aí, quando eu percebo, parece que quando eu olho pro dia a dia e eu convivo com muita gente por conta da minha atividade profissional, é muito comum as pessoas apresentarem uma tristeza no olhar, uma forma menos extrovertida de falar, quase como uma espécie de forma de chamar a atenção, uma forma de me comunicar com você. E isso me assusta um pouco. Porque ser alegre é coisa de menino, né? Se você olhar com um sorriso, rapaz, que esse é um menino, tá alegre, bobo, é inocente. A alegria transparece uma fraqueza, isso é triste. A alegria transparece uma fraqueza. Esse cara tá alegre demais, então é porque não viveu a vida como deve, não decepcionou tanto ainda, sabe? Pronto, ontem, quando da gravação, eu saí com o Nicolas e tal, aí eu fui comprar o pão. Eu fui na padaria e fui comprar pão. Aí, quando o Nicolas comprou o negócio dele, aí o cara falou assim, senhor, olha, me perdoe, mas eu não passei o pão que tá na sua mão. Eu não passei o código de barra. Aí eu disse, não, tudo bem. Então, passe aí, pague. Não, mas se o senhor quiser olhar, eu mostro aqui. Aí eu disse, eu olhei e falei assim, rapaz, tu vai me roubar em R$ 7. Tu vai me roubar em R$ 7 mesmo. Aí vejo que eu achei interessante foi a reação dele. Ele parou e deu um sorriso. Entendeu? Ele parou e deu um sorriso. Entendeu? Tipo assim, rapaz, ele tá certo. Fui lá, paguei, obviamente. Disse, obrigado, vereador, obrigado, senhor, desculpe e tal. Mas é justamente isso. Como a gente vive num mundo que é cada vez mais brigando por menos. Porque a gente não tá contente com nada. Esse é o ponto, apóstolo Paulo. Esteja alegre, porque você tá contente. E a gente, como você bem falou agora, Heraldo, a gente sempre vai estar procurando motivo para tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando não sei o quê. E não tem. O senhor já encontrou, eu já, né? Gente que faz uma verdadeira competição de desgraças. Já. Na conversa, Infelizmente. você chega e diz pra ela, eu tô com uma dor no joelho. Ela diz, pois eu tenho uma dor nos dois joelhos. Eu já operei 3 vezes. Não, assim, isso é tão problemático, Erasmo, que a nossa tendência hoje. Você deve conhecer pessoas assim também. De que se o Erasmo vê a cena,
ele teve um exemplo, um pseudo Erasmo deu uma topada. Então, se eu perguntar para mim assim, o que aconteceu com o Erasmo? Eu vou dizer, o Erasmo sofreu uma topada. Mas se eu for perguntar assim, Erasmo, o que foi que aconteceu contigo? Aí ele vai dizer assim, pastor, eu tive um acidente que quase amputou o meu pé. É meu troféu. Eu tive um acidente que quase amputou o meu pé. Eu olhei e disse, rapaz, não foi uma topada, não. Só que a gente quer exatamente elevar todos os nossos sentimentos, tudo que a gente tem, às maiores alturas, as coisas grandes. E isso demonstra exatamente como a gente nunca vai estar satisfeito com tudo que pode ter. Se eu ganhar R$ 1 bilhão, eu vou perguntar no outro dia, poxa, por que não foi 1 bilhão e 1? É o tal do nada basta, né? E me vem uma preocupação, e o senhor como pastor, especialmente, né? Recebe gente lá no seu gabinete, as mais diversas coisas devem aparecer por lá. Mas uma coisa que eu sempre me pergunto quando se eu falar isso pra alguém, provavelmente alguém que tá nos assistindo vai repetir uma seguinte frase. Mas num mundo tão ruim, com tanta coisa triste acontecendo, guerra, tanta coisa ao mesmo tempo se reproduzindo, que são tão ruins e inegavelmente são Sim. péssimas, são horríveis. Como é que esses dois aí se reuniram hoje para falar de alegria? Porque a gente vive. O grande problema está aí, sabia, Erasmo? A gente vive num mundo que é bonito. A gente vive num mundo que é bonito. É o cara saber olhar. Você tá entendendo? É o cara saber olhar. É o cara. Para onde é que eu vou olhar para esse mundo? Porque, vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que o Erasmo e o Leonardo, qualquer pessoa aqui nessa sala, tá andando na rua e de um lado tem um acidente de trânsito e de outro tem um jardim de orquídeas. Tu vai olhar para qual? Se o acidente de trânsito vai me fazer baixar o vidro. Exatamente. Acidente de trânsito vai botar ou vai na primeira, devagarzinho, baixo. Faça uma leitura do desastre. Aí, ou seja, talvez alguém diga assim, desapercebido, rapaz, que lindo. Que lindo o quê, rapaz? Uma pessoa morreu, o cara, não. Olha ali. Jardim do outro lado. Olha o jardim do outro lado. Só que a gente gosta de olhar para o lado ruim, porque a gente gosta de olhar muito para a gente que não está satisfeito. Esse é o ponto. Então, quando a pessoa sabe para onde olhar no mundo, então o que eu quero dizer com isso? Veja Davi no Salmo 19. E aí a gente gosta de exaltar Davi nos aspectos do que ele fez de bom, com certeza a vitória com Golias e por aí vai. Mas Davi foi um cara que teve uma vida de desgraça de muita coisa. O que Davi enfrentou foi coisa que a gente, como pai, por exemplo, como pai de menino, o cara viu a filha ser estuprada. Eu não gosto nem de imaginar isso. Não, jamais. Entendeu? Então, dito isso, o que é que ele vai dizendo, por exemplo, no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, quando eu estou olhando para o lugar certo, eu não somente vou ver coisas bonitas, como eu vou ver algo mais, eu vou ver a glória de Deus. Então, se eu sei disso, e eu sei que a presença dele é comigo, por exemplo, aí por isso que para Paulo, e esse é o grande segredo do cristianismo, a alegria, ela não é movida pela circunstância, mas por uma pessoa. Ou seja, a alegria não é movida porque eu tenho A, B, C, D, E, ou E. A alegria não é movida porque eu tenho menos X na conta ou mais 1 bilhão. Não é porque o Brasil não tem guerra ou está em guerra, mas é porque quem está comigo nesse momento me deixa feliz, mas alegre independente de toda e qualquer situação, porque eu sei que o que pode vir não vai me separar do meu Deus que está em Cristo Jesus. Você vai ver em diversos momentos da história Deus falando para o seu povo, mesmo em situações de calamidade, né? Você pega ali as cidades sendo sitiadas, né? O povo certos de que o que aconteceria em diante era realmente um saque da cidade, a total destruição de tudo que lhes era valoroso, né? Eram de valor, né? Templo, rituais, né? Povo. E essa ordem vem. E eu gostei que desde o início que a gente fala isso, né? Alegrar não é uma opção. Exato, para o crente é uma ordem. Para o crente é uma ordem. Em nenhum momento se der, alegrai-vos. Se for possível, fiquem alegres. É uma ordem sempre e em momentos de muita dificuldade. E que muita gente pode se perguntar, como é que se alegra nisso? Como é que eu consigo sentir meu coração exultante em um ambiente tão terrível como que a gente vive? E aí, talvez a gente está chegando aqui numa conclusão de que, na verdade, o grande problema é o nosso foco. Exato. É para o que nós estamos olhando. A minha filha hoje tem 12, e há uns anos atrás, uns 4 anos exatamente, me lembro bem do dia, eu sempre tive o hábito de colocá-la para dormir.
Ia até o quarto, ficava do lado dela sentada. E aí sempre criança adora uma pergunta. A gente tinha lido a Bíblia e ela não tinha nem nada a ver com o que a gente leu. E ela imediatamente me fez uma pergunta: pai, como é que vai ser no céu? Aí, bom, né? O pânico em dias, mas tudo bem. Na hora, lembrei, peguei Apocalipse 21. E só, não sei tudo, filha, como é que vai ser no céu. É fato, eu não sei tudo. Algumas coisas estão aqui nas Escrituras. E quando a gente leu Apocalipse 21, quando começou a dizer, olha, lá não haverá mais choro, ranger de nem dentes. dor, essas coisas se passaram. E a gente continua o capítulo, avança para o 22, você continua lá dizendo como é que vai ser a cidade, não tem noite, não precisa do sol, porque ele está conosco, ele é o sol, ele é que ilumina a cidade. E a gente começou a ler aquilo, quando eu olho para Sofia e estávamos nós com o olho marejado, Sorrindo. com um sorriso no rosto, começou a mistura de riso e choro, porque de alguma forma nós ficamos muito perplexos. Ela ainda criança, ok, mas eu já, um homem mais velho, já mais vivido, mais tempo, com essas escrituras já há mais tempo que ela. E eu fiquei perplexo com a preciosidade do que nós tínhamos em mãos. Da herança que nos está proposta, que é muito maior, indizível. É tanto que quando a gente lê, a gente ainda pergunta, tá, e como é que vai ser isso? Aqui? Porque isso aqui não faz sentido para mim. Porque a nossa realidade caída hoje não faz a gente conseguir comparar. É por isso que essas coisas não há comparação. É por isso que quando o Paulo, só para interromper aqui, mas nesse mesmo ponto, quando o Paulo ele flerta com a morte, é assim, bem, para mim estar com Cristo é infinitamente melhor. Ele não vê a morte como essa de, meu Deus, eu vou morrer. Pai, a morte me espera na esquina. Vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Então, ou seja, quando a gente pega por essa perspectiva do foco em Cristo, Erasmo, nada nem ninguém vai poder roubar a nossa alegria. Nada nem ninguém. Agora, para a gente continuar aqui o papo num detalhe. Com isso a gente está condenando qualquer pessoa que está triste por uma razão? Não. Quero salientar isso muito bem, olhando até para a câmera. Não. Tem momentos que você vê o próprio Cristo, por exemplo, antes de morrer, minha alma está angustiada até a morte. Tá? Ou seja, você vê ele dizendo para os discípulos, literalmente na noite que ele foi preso. Minha alma está angustiada até a morte. Então, a gente não está criticando você que tem um momento de tristeza, que recebeu uma notícia de que você está com uma doença, ou que alguém da sua família morreu, ou alguma desgraça aconteceu. A gente não está criticando o crente não ficar... Não é aquele famoso que todo mundo já que me conhece, né? Para quem não sabe um hábito que eu tenho, eu pergunto se a pessoa está tudo bem 2 vezes. Porque a primeira é da educação e a segunda é para o cara falar, né? E uma resposta muito comum que eu tenho... Ontem aconteceu isso. Ontem eu fui visitar a irmã de uma ovelha nossa lá da igreja. Né? Uma senhora já lutando aí com câncer há faz tempo, internada no hospital. Aí eu perguntei para ela, como é que a senhora tá? Aí foi engraçado, porque ela sempre com uma voz suave, com um sorriso no rosto, mas ela não escapou da tradicional. Tem que dizer que tá bem para ficar tudo bem. essa pra mim foi, sabe? Aí eu digo, logo pra mim. Aí eu disse, não é o momento, não é o lugar, tá certo? Eu digo, pois olha. Aí eu desconversei um pouquinho, sabe? Mas veja que essa frase, eu, obviamente não estou nem julgando ela, mas generalizando a frase em linhas gerais, é uma maneira do cara, de novo, olhar para as circunstâncias. Eu tenho que dizer que está bem para ficar tudo bem. O foco dele é nas circunstâncias. Enquanto tem momentos que o cara pode dizer, como é que você está, pai? Estou bem, não. E isso não tem nenhum problema. Só que se o estado do crente, a ordem do crente, o normal do crente é o estado de alegria, aquele momento em que ele está triste, ele vai estar lutando para o quê? Para sair dele. Sim. Esse é o ponto. Não se apegando a ele, né? Não transformando isso no seu cavalo de batalha. É a primeira vez que a gente sempre usou essa expressão, Erasmo, até para ser justo, primeira vez que eu vi alguém comentando sobre isso foi naquele livro Nação Taja Preta. Uma psiquiatra escreveu, ela relatando que um dos grandes problemas do mundo moderno é de que a gente coloca pronome possessivo na doença. Minha depressão. Entendeu? É personalismo. Exatamente. É minha tristeza. É o meu tipo de depressão. Exato. Então, ou seja, é seu. Então, se eu critico a depressão do Erasmo, eu não estou criticando a depressão do Erasmo. Eu estou criticando ele. Ele vai se sentir ofendido. Se eu disser assim, Erasmo, tu tem que largar isso aqui,
ele vai dizer, mas é meu, sabe? Então, a gente acaba colocando assim, a minha tristeza faz parte da minha vida, tá certo? Então, o crente, não é que ele tem que encontrar o equilíbrio, ele tem que entender que a vida dele é uma vida de tristeza. Quando você olha, por exemplo, para Atos, né, quando a gente conversou rapidamente por WhatsApp, eu fui dormir pensando nisso, que foi assim, digo, rapaz, o que a gente vê em Atos? Os cabas foram perseguidos de cima a baixo. E você tem relatos dessa perseguição, para pegar o mais clássico, como Estevão, por exemplo. E não foi com ataque no Twitter, não. Não foi, como é o nome? A dignidade dele que foi atacada. Não foi cancelado no X, Estevão não foi cancelado, não, entendeu? Foi paralelepípedo na cabeça. E ainda assim, como é que ele estava? Rosto brilhando, eis que veio os céus abertos. Ou seja, como o foco dele estava em Cristo, nem as pedradas puderam roubar a sua alegria. E Lucas, em Atos, ele faz questão de mostrar sempre os crentes o quê? Perseverando na oração em todas as coisas. Ou seja, veio uma comunidade alegre, vibrante, a igreja ali o tempo todo, no meio das confusões, tudinho. No meio da certeza de que aquilo que eles estavam fazendo e professando lhe resultaria morte, perseguição, tortura, uma série de problemas. E se a gente fizer um transporte aí, lá dos primeiros anos da igreja, e andar até hoje, a gente chega hoje, por exemplo, no momento que a gente tem aversão a piadas. Sim. E claro que ninguém está falando aqui de piadas de cunho. De palavrão, baixo calão e por aí vai. Não, estou falando de brincadeiras, de sorriso. Às vezes, na própria chegada da igreja do culto, que eu acho que a gente devia realmente ter até uma placa lá, sabe? Sorria, você está no culto. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente cumprimenta, a pessoa tá cabisbaixa, tá triste, sabe? Parece que assim, deixa eu vir para esse momento não solene, mas um momento fúnebre que eu venho fazer aqui. Isso às vezes a gente percebe que é um comportamento mais geral, que não é algo que está preso a uma pessoa, a uma circunstância mais. Parece que é um modo que a pessoa ativa de viver daquela forma. E quando a gente chega hoje, a gente vê humoristas com séria dificuldade de seguir suas profissões. E não estou aqui avaliando conteúdo de piada, não estou fazendo isso, mas você vê a versão. Hoje em dia, uma crítica, a gente já chama de ataque. Essa é uma palavra que eu não gosto. Eu tenho um pavor quando eu vejo fulano sofreu ataques. Pra mim, montou uma bomba na casa dela. Deram um tiro nele. Deram um tiro nele, estão espancando na rua, impedindo de entrar em algum lugar. Mas o que a gente vê é, fulano foi criticado. Exato. A gente disse que não era bom. E a gente foi criando esse ambiente de pessoas com muita dificuldade de perceberem as reais razões da sua alegria. E nós, crentes, que temos essa razão latente em nós, não há como a gente fugir disso, porque não há nada que nos separe disso. E Erasmo, isso que você está dizendo é tão incrível e como pode mexer. Pronto, veja que nós dois temos isso focado na nossa cabeça, graças a Deus. Né? Temos nosso momento de inconstância, obviamente, mas a gente tem isso focado. Pois bem, domingo passado agora, né, considerando essa gravação, né, quando eu preguei o sermão lá de Jesus virando as mesas lá no templo, aí eu comentei isso no sermão. Eu falei assim, rapaz, o grande problema é que a gente adora coisas que nasceram para serem ridicularizadas. Isso inclui você. Eu falei, desse jeito no culto. Daí, inclusive, nota até botou no corte, foi essa cena, não foi? Pode ver lá, tá lá no Instagram. Incluindo você. Terminou o culto, tava o Alci na porta. Eu sei o que eu disse. E eu não falei nada de errado. Mas aí eu na hora perguntei assim, eu digo assim, tu acha que eu fui desnecessariamente duro? Eu bateu assim, aí eu assim na hora, não, eu acho que não. Aí eu sondei em casa depois com o Anny, com algumas pessoas e tal. E entenda, o meu medo não foi ter dito algo errado. Mas no mundo que a gente vive hoje, eu chegar num púlpito e dizer assim, você nasceu para ser ridicularizado de certo grau, tenha certeza que o mundo inteiro ali se segurou para não tacar uma pedra ou tacou pedras metafóricas em mim. O senhor adquiriu os haters, então. Como é? Nosso Media Man. Ou seja, então, quando eu disse isso, não estou dizendo que você é uma piada, que você tem que ser alvo de piada, que você nunca deve se defender, não é o caso. Mas quando a gente se compara com Deus, por exemplo, né, o exemplo que eu sempre dou, se eu e o Erasmo a gente nascesse e os nossos pais dissessem assim, te vira, a gente ia morrer. Exatamente. Estou aqui pensando agora, se ele diz isso. Meu amigo, te vira, nasceu, te vira, acabou, você ia morrer.
Você já veja que coisa patética, a gente não consegue se virar. A gente pega o exemplo da natureza, daquelas tartarugas que tem que enfrentar caranguejo, cobra para chegar até a água. Se o nosso pai fizesse isso, Léo, nasceu, tá entregue. A gente não ia passar 30 dias. Seres invisíveis nos matam em minutos, em segundos. Já a pandemia nos gerou exatamente esse medo na gente, que um vírus, quando eu digo vírusinho, tá, pessoal, para não parecer o tamanho. O tamanho, né? Um microscópio, uma coisa tão pequenininha, um vírusinho, faz a gente ter um medo de se trancar e não sei o quê, papapá. Então, ou seja, se a gente tem a perspectiva do foco na coisa certa, da adoração na coisa certa, a visão de Apocalipse que você tem na Bíblia, ela sempre vai ser a realidade. Nossa, rapaz, isso aqui não vai mudar. Então, o que vai estar na frente do crente é a cidade dourada. Então, alguém pode argumentar e dizer assim, mas pastor, mesmo o cristão do Peregrino, no caso, terminou lá o Peregrino? Ó, a versão do Peregrino do Dow tem umas 2.000 páginas. De cobrança. Tem umas 2.000 páginas. Eu tô cobrando, exatamente aqui no ar, porque desde o início do ano ele, pastor, eu tô lendo o Peregrino. O Peregrino tem umas 100 páginas. Eu tô lendo o Peregrino. E aí, Dow? Tô terminando. Ele é muito meticuloso. Eu fui olhar a minha versão. Eu digo, rapaz, o Peregrino do Dow deve ser alguma versão de colecionador aí, que eu não tenho, vou até pedir pra traduzindo para algum idioma? Pois bem, no final do Peregrino, Dalmi, tá? O cristão... Isso é um spoiler. Se nos últimos 300 anos tu não leu, o spoiler já venceu o período de spoiler. Que o Peregrino, mesmo dentro da Cidade Dourada, ele tem dúvida, sabe? Eu gosto muito de um livro do Alec Myers, quando ele comenta exatamente que no período da Reforma, no período dos puritanos, a luta com eles não era contra a tristeza, mas contra a dúvida, sabe? Então você vê que ele tem dúvida, mas você não vê ele, em certo grau, desanimado, sabe? A dúvida traz o desânimo. Então, como é que a esperança empurra ele para frente? É a certeza de quem está lá. Sabe? De quem tá lá. Então, exatamente, de quem está lá. Então, ou seja, para a gente cumprir a ordem que nos dá na Bíblia, aí eu não quero caminhar aqui para uma conclusão, sabe, Erasmo? Por exemplo, tu gosta de festa normal? Não sou. Nem eu. Sou mais festeiro, não. Nem eu. Tá certo? O Dalmi gosta, seja por fruto de profissão ou porque gosta de festa mesmo. Tu gosta de festa, não gosta? Tu gosta de festa, não gosta? Festa? Tu não gosta de festa, não? Minimalista, poucas pessoas. Tá, o Norton gosta de... Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não, mas gosta de uns auê. Não gosta, não? Festa, farra. Eu nunca fui pra uma farra. Já foi com alguma farra na vida? Eu nunca fui. Não posso nem dizer. Eu fui. Né? Eu fui, mas eu acho que é por isso que eu disse que não gosto. Que é um povo muito alternativo. Eu gosto de festa, assim, não gosto de festas, tipo, show. Entendi. Uma festa da igreja. E tu, Dan? Tava aqui A no Dâmara está aqui também. Tu gosta de festa? Pronto. Eu era de um time, por exemplo, que eu achava festa um negócio desnecessário. Pronto, eu não vou nem mentir. Se você pegar o Léo de uns 15 anos atrás, 3 anos atrás, pra mim festa era uma perda de dinheiro. Você vai estar pagando comida pros outros que não vão reclamar. Era assim que eu pensava, assim que eu definia a festa. O que mudou? Foi um livro que abriu as portas para mim. O nome do livro é exatamente: Conheci Jesus numa festa em Israel. O nome do livro é esse. Do John Sitterman. E ele mostrou como Deus, desde o Antigo Testamento, por que ele dá tantas festas para o povo. E aí foi que deu um estalo óbvio. Disse, rapaz, mas se você olhar para o Antigo Testamento, várias é festa. Suas festas. Porque Deus quer que o seu povo seja Alegre. A ideia da festa não é o fuzuê. O Norton aqui todo empolgado. Vamos fazer festa. Com teu dinheiro. Chame a gente. Pague pra gente. Eu vou. Você estava falando aí da igreja, do povo de Deus, ou seja, exato. Tem que ser na igreja. Exato, tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Vai voltar Acho que pro nosso essa é a tema do questão. sorveteriano, exatamente. Não necessariamente na hora do culto, dá o culto. Mas, pastor Léo. Exato, o povo não é- Essas festas também, elas não necessariamente seriam culto. Não, no caso do Antigo Testamento era.
Mas quando a gente fala usar de... esse podcast pra gente ter desculpa pra fazer festa. Não, mas quando a gente fala de festa, aí fica um incentivo aos nossos irmãos, né? Que façam bastante, convidem, tá todo Isso. mundo disponível aqui. Mas quando a gente fala de fazer festa, aí quando a gente fala, por exemplo, de cantar, né? Música que sempre Isso. foi sinônimo de alegria, um momento que eu me alegro, né? Eu brinco com o nosso amigo Norton, né? Que eu digo assim, eu tenho dificuldade com os cantores que cantam de forma muito introvertida, né? De forma quase anêmica, né? Que eu acho que... eu acho. Não, eu tava. De mim, Não. Veja que ele não citou nome nenhum. A carapuça, ó. Não é. Não é. A carapuça, ó. Pau! Eu falei. Eu falei de que. Eu falei. Não, a Kamala Harris não. Ela disse que se tiver alguma coisa pra falar pra ela, que fale na cara dela. Pois, Nossa. Norton. Mas assim, quando eu falei pro meu amigo Norton, porque ele é da música, ele é um Sim. rapaz envolvido com o assunto, é um artista, né? Um rapaz. E eu comento isso, que até quando a gente se propõe a cantar, e principalmente quando a gente está cantando algo para Deus, quando a gente está cantando algo sobre Ele, sobre a nossa fé, o cuidado que a gente tem que ter para não perder a alegria nisso, para não transformar isso num momento de pesar, Exato. sabe? Principalmente nessas horas, a gente precisa tomar ainda mais cuidado, porque isso contamina, isso cria esse tipo de ambiente. E a gente tem vivido assim. Tem. Então, nós, crentes, que fomos chamados para nos alegrarmos, ainda mais recebemos aqui um comissionamento maravilhoso. Alegrem-se. Sim. Façam Senhor. isso no Senhor. E as pessoas ao nosso redor percebam isso também. Sim. Os nossos irmãos, sejamos uma igreja alegre, Alegre. uma igreja feliz, né? A gente tem discutido, acho que essa sequência de programas aí, Sim. cessacionismo, Isso. sorveterianos, essa coisa toda, mas não percamos isso de vista, pastor Léo. Isso. Olhe pro irmão que está do seu lado e diga. Não, Mesmo sendo mas Norton. veja, mas veja, é interessante que você falou, era amigo com 100% obviamente, mas para agora dar um bom testemunho do Norton. Né, se você observar, você pode gostar ou não da música que ele faz. Ele tá gravando ali para fazer o corte agora. É. Ele sempre canta com alegria. Sim, Se você observar ele cantando, o Norton, ele canta, ele Sim, sempre canta canta com um sorriso alegre. no rosto. Lugar de alegria. Eu ia dizer um pouquinho do lixo. Não, ele canta. Assim, então esse é o ponto. Que veja que, para provar o seu ponto, independe até mesmo do estilo musical. Entendeu? Ou seja, a pessoa entende ali, demonstra alegria naquilo que ela está fazendo, sabe? Exato. Então, a marca primária de um crente deve ser esse aspecto de fato de alegria, porque a gente não importa onde a gente chega, a gente vai ter a alegria, a salvação, independente das circunstâncias. Então, quanto mais a gente foca nisso, menos a gente se leva a sério, mais a gente vai poder justamente fazer isso aqui, rir, contar uma piada, saber que a gente está entre irmãos, né? Eu comentei isso com alguém uma vez, essa semana, na verdade, no gabinete, de que numa igreja, por exemplo, é um ambiente em que toda piada deveria ser bem-vinda com uma pessoa. É um ambiente, por exemplo, que se o Erasmo chegar para mim e, pastor, tome aqui um chocolate, por exemplo, eu não vou entender que aquele chocolate está envenenado, que foi uma coisa vencida. Não, rapaz, o Erasmo, poxa, que coisa legal, o Erasmo me deu um chocolate, porque está partindo de pessoas que se amam e tudo, e que aquele vínculo que existe não é porque o Erasmo é legal e eu sou legal, mas porque o Erasmo, pega só nós dois, o Erasmo e o Leonardo, está em Cristo. Então, independe das circunstâncias. Então, eu tenho que estar alegre com aquele irmão, assim como ele tem que estar alegre comigo, e o dia que não estiver alegre, o Erasmo vai me suportar. E o dia que o Erasmo não estiver alegre, o Leonardo vai suportar. Para que a igreja sempre se olhe pelo alto, para que, independente do que, alegre-se no Senhor sempre. Amém. Isso não embasa as piadas de mau gosto. Não, a gente falou isso lá atrás. A gente falou. A gente falou isso lá atrás. Umas piadas, né? Que não é piada, é indireta, entendeu? É Ele já pecado tá, isso aí. tá sentido. Ele já tá- Não. Eu carrego a linha. Não, Dal, eu vou dar um exemplo simples. Pronto, vou dar um exemplo positivo do Dal, que é uma piada, vou explicar uma piada que eu sempre faço, que as pessoas não entendem. Quando esse cidadão aqui, Erasmo, ele fez a cirurgia dele de vesícula, aí eu fui lá visitar ele. Aí na hora que eu tava sentado, entrou um enfermeiro ou foi enfermeira. Aí ele olhou pra mim e disse, você é o irmão dele, né?
Parecido. Sinto muito. Exatamente. Parecido. Aí, desde então, toda vez que eu dou um exemplo público de pessoa feia, eu digo Dal. Boa. Só que, além de bom ser exemplo. verdade, a pessoa. um Que bom é uma exemplo, verdade, é um bom exemplo, a né? pessoa falha a ironia de ver que eu tô falando de mim também, porque eu pareço com ele. Entendeu? Aí o que acontece? Por isso que eu dou o exemplo do Dal. O Dal, que é uma maneira de falar de mim. Só que você vê hoje, por exemplo, na nossa própria igreja. Tem uns cabas que se acham bonitos. Você obriga a ser pai até feio. Não, pastor, eu sou feio. Não. Precisa de tratamento urgente. Eles param assim, sabe? Eles não conseguem nem levar pra brincadeira. Citar nomes, não? Não, vou não. Aí. Firme, forte e feio. Que eu falo os 3 F, né? Firme, forte e feio. Não, pastor, eu sou feio, não. Aí tem uns que brincam. Não, pastor, eu sou bonito. Mamãe acha que eu sou bonito. Aí pronto, aí é beleza. Mas você vê que tem uns que param que assim. Esse cara tá me ofendendo. Aí o que eu faço? Eu uso o apóstolo Paulo. Naquele momento eu faço fraco para com os fracos. Isso. Desculpe, meu irmão. E já sei que eu não posso mais brincar ali. Mas volta àquele ponto de você ver como uma bobagem como essa consegue até tirar algo de nós. A gente se sente ofendido por causa disso, sabe? Então, tinha um professor nos Estados Unidos, que um cara relatando, não foi meu professor nada não. Tu imagina isso que foi há 20 anos atrás. Imagina hoje, Eramis, que o cara chegava no seminário e o bom dia dele era assim, bom dia, idiota. Pra todo mundo. Bom dia, idiota. Bom dia, idiota. Esse cara, no Brasil de hoje, ele ia ser preso. Certeza. Esse humor é maravilhoso. Ele ia ser preso. Bom dia, idiota. Porque aí perguntaram pra ele, sabe por que você tá me chamando de idiota? Ah, ele falava, porque o meu grau de sabedoria e conhecimento é Deus. Você diante dele. Aí ele, então, seu grau é esse, eu e você. Ele, exato. Exato. Eu não tô dizendo quando ele chama de idiota, eu não tô dizendo que eu sou melhor do que você. Eu tô colocando exatamente que quando eu uso um padrão alto, a gente não vai se levar tão a sério. E o nosso padrão é Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Trindade. Então que a gente não se leve tão a sério e sejamos alegres no Senhor sempre. Amém. Beleza, Erasmo? Sejamos alegres. Então, deixa aí o seu like, subscreva-se no canal, comente, compartilhe e até o próximo episódio. E seja feliz. Não é feliz não, seja alegre, mais que isso. Mais que alegre. Seja alegre, tá bom? Deus abençoe, até mais.